Olá! Desejo a cada um de vocês que estão ligados na Palavra de Deus e têm se juntado a nós nesse elo de adoração ao Pai aqui neste canal, um dia abençoado e uma vida plena na presença do Espírito de Deus. Este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar em sua santa e gloriosa presença. Aqui, Dani Siqueira, e esse é o Notícias do Reino, um espaço para as coisas que vêm do coração do Deus vivo. Todos os nossos programas estão lá no YouTube, DS Produções Web. Você pode interagir conosco, deixando seu like e comentários. Em Cristo, somos um. Se você tem uma Bíblia esquecida em algum lugar de sua casa, é hora de tirar a poeira e abrir a sua Bíblia. Juntos vamos estudar a Palavra de Deus. Quando vamos a uma consulta com o oftalmologista e olhamos através daquelas lentes a tela que está à nossa frente, a nossa resposta à leitura daquelas letrinhas vai identificar o nível da nossa visão ocular. O médico aumenta e diminui o tamanho das letras e vai perguntando o que a gente vê. A nossa resposta é determinante para o resultado do exame. Por maior que seja o nosso esforço, não dá para enganar o médico. Mesmo que tenhamos a maior vontade de enxergar aquelas letras, não adianta, o nosso nível de cegueira vai aparecer. E se estamos em uma consulta, é porque acreditamos que ali está alguém que vai prescrever a solução para o nosso problema. Imagina se tivermos a oportunidade de estar diante do médico dos médicos, daquele que pode resolver todos os nossos problemas físicos e ainda pode ir muito mais além, curar a nossa alma, assim como toda a cegueira espiritual. E ele te perguntar: "Que queres que eu te faça?" E essa mesma pergunta o Senhor fez para mim. Um dia eu estava na igreja, eu vou contar um breve testemunho para dizer que o Senhor ainda hoje pode fazer essa mesma pergunta e pode operar grandes milagres. Aquilo que desejar o seu coração, o que você estiver precisando. Um dia eu estava na igreja, em um culto, e tinha um missionário, alguém que estava lá pregando sobre cura. E eu ali muito concentrada, com o olho fechado, o Senhor me perguntou: "Que queres que eu te faça?" Eu ouvi nitidamente e eu respondi: "Senhor, cura minha unha." Eu tinha uma unha podre, que você sabe, você que é mulher, isso é uma coisa horrível pra gente. Eu tinha pego um fungo em um salão e fiquei com uma unha doente. E eu colocava aqueles gel em cima para poder disfarçar que era uma unha boa. Só que como a unha era estragada, era podre, rapidamente o gel saía e eu ficava com aquela unha na carne viva. Aquilo me envergonhava muito. E naquele dia, no culto, eu estava com aquela unha postiça. Então estava parecendo que estava com uma unha normal, uma unha boa. E ali eu respondi a pergunta do Senhor, dizendo que eu queria que Ele curasse essa unha. E no caso, Ele não me respondeu mais nada. Eu fui para casa com aquela unha postiça em cima. Esqueci do que o Senhor tinha me perguntado, do que eu tinha dito para Ele. Mas observei que estava demorando muito a unha sair, como de costume. Quando eu botava, ela saía logo. Aí, quando apontou a unha boa, é que eu lembrei da pergunta que o Senhor tinha me feito: "Que queres que eu te faça?" E que eu tinha dito para Ele que eu queria que Ele curasse essa unha. Então essa unha foi nascendo boa e descendo aquele gel que eu tinha colocado em cima na unha. E ela saiu todinha. E aí toda vez que eu olho para essa unha, essa aqui, eu lembro que ela é um milagre do Senhor. Pode parecer algo pequeno, um milagre pequeno, mas não. Isso foi o que eu pedi ao Senhor. E para o Senhor
não tem milagre pequeno ou grande. É o poder dele operando através nas nossas vidas, sobre as nossas vidas. E esse foi o meu milagre. E agora vamos para o estudo bíblico com a Thalita. Que queres que eu te faça? E respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Essa pergunta, que queres que te faça, foi feita por Jesus 2 vezes na Bíblia. Esta que está em Lucas 18 foi feita ao cego Bartimeu. A expressão no grego "tissois telespoessó", que tem a tradução literal de "o que a ti queres que eu faça". Percebemos que Jesus faz uma pergunta pessoal, intransferível e com uma ênfase que, parafraseando, pode ficar assim: você não está diante de qualquer um. Por isso, peça o que for impossível para você, pois tenho todo o poder para fazer acontecer. Na passagem de Marcos 10, 46 e 52, que está mais detalhada, diz que Bartimeu era o filho de Timeu. Ficava sentado à beira do caminho e, ao ouvir que era Jesus de Nazaré que estava passando, insistentemente ele clamava, mesmo sendo repreendido por aqueles que seguiam a Jesus. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou até despertar a atenção de Jesus. Quando Jesus o chamou, a Bíblia diz que o cego Bartimeu lançou de si a capa e de um salto foi falar com Jesus. Jesus chamou o cego até si. Depois de curá-lo, disse: vai, a tua fé te salvou. Outro detalhe importante é que mesmo depois de Bartimeu ter recebido a cura, ele continuou a seguir Jesus. 10 lições que aprendemos com o cego Bartimeu. Mesmo ele sendo cego fisicamente, espiritualmente não era mais cego. Já havia recebido a revelação de Deus sobre quem Jesus era, o reconhecendo como o Messias tão esperado pelos judeus. Para ter recebido a revelação de Deus, é porque, quando ouviu falar de Jesus e o que Jesus estava fazendo, não endureceu o coração, mas esteve atento e nutriu bons sentimentos, se deixando ser trabalhado por Deus. Aproveitou a oportunidade única de sua vida de se fazer notado por Jesus. Foi persistente, apesar dos obstáculos, dos adversários que se colocaram no caminho. Muitas vezes, os adversários são pessoas que dizem ser de Jesus, dizem seguir Jesus, mas servem de pedra de tropeço. Por isso, não devemos nos deixar paralisar, seja por quem for. Não se apegou aos trapos, à capa que carregava. Ao contrário, largou tudo e foi ao encontro de Jesus. Respondeu a Jesus com reverência, sabendo que estava diante de alguém grande, um mestre, Rabi. Teve fé, foi firme em sua resposta. Ele estava convicto do que queria. Eu quero ver. Foi grato, não estava interessado apenas na bênção, mas no dono da bênção. Por isso mesmo, após ter sido curado, seguiu Jesus pelo caminho. Foi recompensado com a bênção maior, a salvação. A outra vez que o Senhor Jesus perguntou: que queres que te faça? Foi dito pelo Senhor Jesus a 2 cegos de Jericó, e está em Mateus 20, de 23 a 34. Jesus parou, chamou-os e lhes perguntou: que queres que vos faça? Responderam-lhes: Senhor, que os nossos olhos se abram.
Jesus tem aberto os olhos de muitos até hoje, curando também da cegueira espiritual. Jesus mostra quem verdadeiramente ele é, com esse muçulmano que se converteu a Jesus. That moment I felt a touch on my left shoulder and a voice that says, I forgive you. And he didn't understand. I did not understand how could that be possible, because I had heard Allah is forgiving and merciful, but we cannot know His forgiveness till the day of judgment. So I said, who are you that forgives me? And I feel forgiven today. And he said, I am the way, the truth, and the life. And I did not understand what that means, because I had never heard those words. So I said, what is your name? And he said, Jesus Christ, the living God. I fell onto the floor. Veja que a nossa cegueira, ela é muitas vezes espiritual e até mesmo no entendimento acerca da religião, de quem Deus é. Assim como aos 2 cegos e ao cego Bartimeu, que estavam sentados à beira do caminho mendigando, Jesus ainda continua fazendo até hoje. Era um dia comum na vida daqueles cegos. Acordaram e, como de costume, foram tateando, ou a Bíblia não diz, mas podem ter sido levados por algum familiar ou amigo para aquele lugar, onde ficavam à mercê das migalhas das pessoas que passavam por ali. Porém, um belo dia aconteceu algo inusitado. Passou aquele que verdadeiramente se importaria com eles, a ponto de mudar o curso de suas vidas. Além de curar o corpo, os tirou do lugar de humilhação. Perceba que as pessoas, por mais boa vontade que tenham, podem nos oferecer apenas algumas migalhas. Mas Jesus faz o impossível acontecer e potencializa sua força em nossa fraqueza. A cada um que vai até Ele com fé, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados pela fé em mim. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Devemos perceber as oportunidades que o Senhor Deus nos apresenta. Certamente, os cegos, antes de terem um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ouviram falar dele e creram. Da mesma forma, ouça os mensageiros que o Senhor coloca em sua vida. As coisas não acontecem por acaso. Assim não foi por acaso que você parou aqui nesse canal. E o Senhor Jesus está falando com você. Aceite essa mensagem, aceite também aquele convite e vá para a igreja. O Senhor quer fazer algo na sua vida lá na igreja. Ou mesmo, se ninguém o convidou, tome você mesmo uma atitude em relação ao Senhor Jesus. Dê um passo de fé e faça e libere o seu milagre. Faça com que Ele, Jesus, libere o seu milagre. Se permita estar no lugar do milagre e o Senhor Jesus vai poder trabalhar na sua vida de acordo com o propósito do Pai. A atitude de fé desses cegos fez Jesus abrir a visão de cada um deles para receber o milagre que eles precisavam. Por isso eles ficaram como testemunhas do poder de Deus para sempre
E ainda estamos fazendo isso, falando deles até hoje. Não limite a sua vida para caber na expectativa de pessoa alguma. Exerça a sua fé na direção do único que pode fazer o extraordinário acontecer e mudar a sua história. E a Thalita vai concluir essa mensagem de hoje. É com você, Thalita. A sua resposta à pergunta que Jesus lhe faz hoje. O que queres que eu te faça? Pode mudar o curso da tua vida. Então diga para Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pode entrar na minha vida e fazer do teu jeito, e eu te aceito. Amém. Deus abençoe.